Boa tarde, como é que vão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos à nossa live de plantão. Boa tarde. Quem quiser falar de onde é, a profissão, por favor, fiquem à vontade. Gosto muito da participação de vocês. Quem já assistiu minhas aulas lives anteriores sabe que eu gosto muito dessa interação, dessa participação. Então, por favor, fiquem à vontade para vocês falarem. Eu decidi fazer essa live de última hora porque eu vi duas notícias que para mim foram assim indicativos que a gente precisava debater mais a respeito disso. Por isso eu quis fazer uma aula sobre o princípio da não maleficência. Bom, eu costumo dizer que direito médico a gente encontra em todo lugar, não é mesmo? Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso. Direito médico a gente encontra em todos os lugares. Oi, Mariana, advogada em Santos. Que legal. Cidade gostosa de viver, hein? Não é não? Sejam bem-vindos. Claudine, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. Direito médico a gente encontra em tudo mesmo. Ainda mais em razão da pandemia, então é mais um motivo para a gente encontrar direito médico em tudo. Então, eu vi essas duas notícias que me levantaram essa discussão sobre a decisão da AMB, sim. O título da reportagem, meus cabelos caindo aqui. O título de uma das reportagens é sobre a autonomia, bem a frase do presidente da AMB. A autonomia do médico não dá o direito de prescrever remédio ineficaz. Então, de um lado, as duas reportagens, gente, eu coloquei no Stories do meu perfil do Instagram. Então, depois vocês podem olhar. Uma é do site da Globo e outra do site do UOL. É bem para você, que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: direito médico a gente encontra em todo lugar mesmo. No nosso dia a dia tem direito médico. O tempo todo que a gente conversa com uma pessoa, vai a algum lugar, olha o celular, olha as notícias na televisão, em qualquer meio de comunicação você vai encontrar direito médico. Ainda mais por conta da pandemia. Então eu peguei essas duas reportagens em sites totalmente comuns que faz com que a gente discuta diversas questões dentro do direito médico. Bom, então vamos lá. Uma é justamente sobre essa fala do presidente da AMB, Associação Brasileira de Médicos, e também uma outra que está no site do UOL, que fala sobre as reações orgânicas de pacientes que acabaram tomando o kit COVID, os medicamentos, e apresentaram urina escura, inchaço, dor. E os médicos relatam que esse número de pacientes apresentando esses sintomas tem aumentado gradativamente, o que levanta uma preocupação. Então, assim, antes não havia essa situação. A partir do uso desses medicamentos, é um kit, esses pacientes, o número de pacientes com esses sintomas vem crescendo em todo o Brasil. Inclusive, tem aumentado o número de pessoas aguardando um transplante de fígado após o uso desses medicamentos. Então, vocês veem. De um lado fala sobre a autonomia do médico e do outro fala sobre o uso desses medicamentos. Bom, quando a gente fala na autonomia do médico, a gente tem uma lei que fala sobre isso, a lei de atos médicos. Nós temos o Código de Ética Médica que fala sobre o direito do médico em prescrever, atender o paciente do jeito que lhe for convém, né? Daquilo que ele acredita. Então, o médico ele não seria obrigado a sucumbir um desejo do diretor do hospital, o desejo do presidente, o desejo do governador, prefeito. Ele deve seguir a consciência dele na hora de atender, de prescrever o tratamento e o medicamento de um paciente. É essa a ideia. Isso quer dizer que é o princípio da autonomia do médico. É justamente isso. Contudo, quando a gente verifica essas duas reportagens, numa que fala da autonomia do médico, a gente vai de choque com uma questão muito importante. O princípio da não maleficência. Esse princípio da não maleficência, para mim, ele resolve muitas dessas questões. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É claro que eu não vou discutir aqui questões políticas, questões ideológicas, isso não cabe. É como eu falo para vocês, direito médico a gente encontra em todos os lugares. Então eu peguei uma reportagem sem qualquer tipo de viés político, partidário, opinião pessoal, não me interessa isso. Vamos estudar o direito médico nesses dois fatos, nessas duas reportagens que tomaram repercussão nacional, tá?
E é isso que a gente vai falar. A Ana colocou o boletim 02 de 2021 da ANB pediu o banimento delas, é verdade, dessas medicações, é verdade. Por que isso? Porque essas medicações, elas foram comprovadas que são ineficazes no combate à Covid. Então veja bem, gente, por favor, sem questão partidária, sem questão ideológica, nada disso, tá? Direito médico, esse é o nosso foco. Bom, vamos lá. Medicina baseada em evidência. O médico, ele tem que prescrever, ele diagnostica o paciente com uma doença e ele prescreve um tratamento, um medicamento, um ato médico, o procedimento que for fazer de acordo com a medicina baseada em evidência. Em algum momento da pandemia, num período do ano passado, de 2020, havia a suspeita, o estudo, um breve estudo, uma breve ideia de que, como tudo era muito novo, de que alguns medicamentos pudessem causar algum benefício no combate à Covid. Então, até chegou do ano passado, a ANB ela acabar autorizando o médico, no viés da autonomia desse profissional, de prescrever esses medicamentos, tá? Então, teve isso. Contudo, de lá pra cá, os estudos continuaram. Por quê? Porque a medicina ela é mutante, ela se modifica, ela evolui, ela está em constante movimento. Isso faz com que, do ano passado para cá, os estudos continuaram e concluíram que esses medicamentos não são eficazes para o combate ao Covid. Então, o que conclui hoje? Medicina baseada em evidência. Artigos científicos escritos, concluídos após muito tempo de estudo de profissionais sérios, concluíram que esses medicamentos não são eficazes. Bom, com base nisso, o médico pode prescrever? Aí a gente entra no princípio da não maleficência. O que é o princípio da não maleficência? Eu costumo dizer que o direito médico, a gente precisa sempre ter alguns conhecimentos basilares, que são bases, né? A base nossa do direito médico, dentre eles os princípios da bioética. Os princípios da bioética, eles não são meramente teóricos, eles são práticos. Nós profissionais do direito, temos que ter esse princípio assim, na nossa cabeça a todo momento. E é isso que eu quero que vocês tenham hoje. Hoje eu vou trazer esse princípio no caso prático. O que é o princípio da não maleficência? O objetivo do médico, com base nesse princípio, é não causar nenhum dano no paciente. Então o médico deve agir de modo a não causar nenhum prejuízo no paciente. Bom, o compromisso é não fazer mal à saúde desse paciente. O médico sempre deve agir de modo a causar o benefício ao paciente, à coletividade, né? Ele deve propagar os seus conhecimentos. Então, se o médico ele sabe que aquele medicamento, que aquele tratamento, que aquela cirurgia, o que for, aquele ato médico não é eficaz, não é indicado, aliás, causa mal ao seu paciente, ele pode prescrever? Isso é o que fala o princípio da não maleficência. Então, olha, o princípio da não maleficência ele é diferente do princípio da beneficência. Eu só vou fazer essa diferenciação para que não haja nenhuma confusão. O princípio da beneficência, e muita gente confunde. E por isso que eu quero fazer essa diferenciação agora. Quem quiser anotar, anota aí, gente, que isso aqui é aula, não é live só pra gente bater papo, não, é aula. Princípio da beneficência, o médico ele deve agir de modo a maximizar, potencializar os benefícios no paciente. O da não maleficência, não. O médico não só tem que potencializar esses benefícios, mas ele não pode agir de modo a causar prejuízo no paciente. Então, veja bem, trazendo o caso concreto. Se o médico ele sabe que tem medicamentos que não só são ineficazes, mas causam prejuízos à saúde do paciente, ele pode prescrever esse medicamento? Bom, veja bem, temos uma reportagem que fala que o médico ele não tem o direito, com base na sua autonomia, a prescrever medicamentos ineficazes. Contudo, temos a outra reportagem que reporta a informação de que diversos pacientes vêm apresentando diversos problemas na saúde em decorrência do uso desses medicamentos. Bom, nossa situação é muito complicada. A gente sabe que, em razão da pandemia, a gente enfrenta um momento muito delicado. Todo mundo quer ter uma solução mágica. Todo mundo quer não correr risco. Isso é verdade, é evidente. Ninguém quer se arriscar. Contudo, diversos médicos têm prescrito esse kit Covid e diversos, aliás, políticos têm prescrito para os seus habitantes, né?
o uso desses kits Covid para, como um meio de não pegar, ou não pegar não adquirir a doença numa modalidade mais grave. Só que não tem nenhum embasamento científico. Quando a gente fala nesse viés politiqueiro, eleitoreiro, a gente afronta diretamente a lei dos atos médicos, só fazendo parênteses. Porque se a prescrição de um medicamento depende do diagnóstico, ou seja, depende de uma avaliação clínica, a gente consegue concluir que quem tem a autonomia para prescrever um medicamento, ninguém melhor que o médico, ok? Quanto ao viés do princípio da não maleficência, como é que um médico, sabendo que um medicamento coloca em risco a saúde do seu paciente, ele prescreve um medicamento que causará danos ao seu paciente? Bom, aí eu separei algumas questões aqui pra gente debater. Medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, gente, ela é um estudo reiterado, repetitivo, promovido por cientistas profissionais que estudam a fundo aquela situação, aquela doença, aquele medicamento. É mais no sentido de doenças. Eles estudam a fundo para saber qual é o método, qual é o tratamento melhor para aquela condição daquele medicamento. Então vamos imaginar, uma gripe, esquece Covid. Uma gripe. Chegou um tempo que os médicos, há uns anos atrás, que eles acreditavam que o melhor tratamento para uma gripe era um antibiótico. Anti-inflamatório, né? Tinha essa ideia. A sinusite também. Não, sinusite tem que tratar com antibiótico. Começou com sinusite e antibiótico. Hoje já não. Eles sabem que tanto a sinusite quanto a gripe são doenças virais, ou seja, são cíclicas. Elas têm começo, meio e fim. Em torno de 7 dias, às vezes mais, às vezes menos. Tem pacientes que têm uma reação orgânica e imunológica mais forte, enfim. Em regra, qual é o medicamento tanto para essas duas situações? Medicamentos paliativos, né? Para dor, para desconforto, para tosse e tal. Porque não tem nenhum medicamento próprio para gripe e próprio para sinusite. Então, isso é baseado em quê? Medicina baseada em evidência. São estudos reiterados e chegam à conclusão de que existem alguns medicamentos, alguns procedimentos que são mais eficazes, que têm mais sucesso naquela doença específica. Então, isso é medicina baseada em evidência. Quando a gente fala de Covid, é difícil a gente precisar que haja uma medicina baseada em evidência reiterada. Existem artigos randomizados, duplo cego, de profissionais sérios que chegaram à conclusão de que alguns medicamentos não são eficazes. Aliás, que causam prejuízo à saúde do paciente. Então, se isso causa prejuízo, por que fornecer esses medicamentos, né? Só que, contudo, existe essa situação, esse viés politiqueiro, esse viés eleitoreiro, esse viés de alguém conseguir encontrar um medicamento que consiga solucionar a saúde de uma pessoa. O que eu quero que vocês verifiquem. O princípio da não maleficência, ele é um princípio que a gente tem que colocar sempre na prática. A gente tem que trazer essa teoria e colocar esse princípio na prática. Então, o princípio da não maleficência, o médico, se ele sabe, se a medicina baseada em evidência conclui que aquele medicamento ele não é indicado, ele não apresenta nenhum benefício, aliás, ele causa malefícios à saúde do paciente, o médico não pode, então, prescrever, indicar esse medicamento. Porque se ele faz isso, ele vai contra esse princípio da não maleficência. Imaginemos que esse médico prescreva esse medicamento. Aí o paciente, acreditando, confiando nessa relação médico-paciente, ele conclui, aceita tomar esses medicamentos. E aí, num médio prazo, ele apresenta problemas no fígado e vem a ter que adentrar numa fila de transplantes de fígado. A gente pode falar num erro médico? Faço pergunta para vocês. A gente pode falar que esse médico pode sofrer uma indenização por danos materiais, morais, em face dessa conduta, em face desse paciente? Já que esse paciente estava doente, ele é hipossuficiente nessa relação e ele, durante o atendimento médico, recebeu a indicação de que deveria fazer uso desse medicamento. E o médico, sabedor de que esse medicamento ele não somente era ineficaz para o tratamento das doenças relacionadas à Covid, né, das gravidades, mas mesmo assim ele continua a prescrever para esse paciente, né, e outros tantos
Nessa situação, esse médico, eu quero a participação de vocês. Esse médico, ele pode sofrer uma ação judicial no futuro? Ele pode sofrer uma ação, uma representação no CRM? A Ana colocou, temos hoje os pacientes exigindo tomar esses medicamentos. É verdade. Aliás, vou fazer isso. Me deu outra pergunta. E aí? Quando o médico está atendendo esse paciente, e aí o paciente fala assim, não, doutor, eu exijo fazer uso do kit Covid. O que o médico deve fazer? Ele deve sucumbir à vontade do paciente, baseando-se no princípio da autonomia da vontade do paciente. Ah lá, gente, isso é tudo princípio da bioética. Ele deve sucumbir à vontade do paciente, baseando-se no princípio da autonomia, ou ele deve priorizar o princípio da beneficência e agir de acordo com aquilo que causará mais benefício ao paciente. Vamos lá. Ele sucumbe... Ana, você acha que ele sucumbe à vontade do paciente? É isso aí que você entendeu? Gente, participação. Isso aqui é aula, tá? O que vocês acham? Então, ó, se o paciente exige o medicamento e o médico tá diante dessa exigência, ele vai seguir pela autonomia ou ele vai seguir pela beneficência ou pela não maleficência? O princípio da não maleficência é a base da atuação médica. Exatamente. Exatamente, Sara, é isso aí. O paciente, ele não tem o conhecimento técnico. Não tem. Numa situação como essa, o médico, sabe que o paciente não tem esse conhecimento técnico. 2, ele sabe que esse medicamento causará danos à saúde do paciente. Ele só não é ineficaz, como ele causa danos à saúde do paciente. 3, como é que ele vai prescrever um medicamento que causará danos ao paciente, sabendo que tudo aquilo que o paciente vai enfrentar em decorrência da prescrição desse medicamento? Então, nessa situação, o médico ele vai explicar para o paciente, paciente, sinto muito, eu não vou prescrever esse medicamento para você, pode procurar outro médico, fica à vontade, procure outro médico, eu não vou fazer isso, por quê? Porque esses medicamentos, eles causam prejuízo à saúde e eu não posso agir de modo a causar prejuízo à sua saúde, então fique à vontade. Rompe a relação médico-paciente e deixe o paciente livre para procurar outro médico. Isso aí, Ana, certinho. E se o paciente for ao outro especialista que diverge? Aí o problema é dele. Aí a questão é do paciente. Veja bem, existem situações que o médico pode romper essa relação médico-paciente. Ele pode. Um exemplo é justamente essa situação. O médico sabe que aquele medicamento causa danos. O paciente quer aquele medicamento. Nessa situação, o médico explica. Ele vai dar o direito à informação do paciente. Sempre tem que ter o direito à informação. Paciente, olha, veja bem. Eu não vou te prescrever esse medicamento porque ele vai te causar danos. Você vai ter problemas na sua saúde por causa desse medicamento. Então, eu não posso fazer isso com você. Mas, aí o paciente fala assim, não, mas eu faço questão, eu preciso desse medicamento porque eu vi na internet, minha mãe tomou, meu vizinho tomou e deu tudo certo, tá? Todo mundo tá bem. Aí o médico vai explicar, olha, você fique à vontade. Eu não vou prescrever. É pela minha consciência, pela minha técnica, eu não vou prescrever. E o paciente vai procurar outro especialista. Esse outro especialista, ele também tem que basear a sua relação com o paciente nos princípios da bioética. Se esse segundo, terceiro, quarto, quinto profissional for sério, ele também vai continuar a seguir a mesma conduta. E não vai prescrever esse medicamento, já que a medicina baseada em evidência indica que ele não é seguro para o paciente. Entenderam? Se não for emergência, manda para outro médico. Exatamente essa situação. Não é urgência e emergência? Vai para outro especialista. Pode ir para a cidade inteira, para todos os médicos do Brasil inteiro. Agora, se os médicos são sérios, eles não vão sucumbir. Inclusive, veja bem, gente, eu vou ressaltar mais uma vez. Quem indicou, quem falou, né, o profissional, né, o presidente da Associação Médica Brasileira, que orientou a todos os médicos do Brasil a não prescreverem esse medicamento porque ele é ineficaz. Aliás, eu quero até fazer o gancho com o medicamento off-label. Eu sei que hoje surge sempre essa dúvida. Mas esse kit Covid nada mais é do que medicamentos off-label. Peraí, vamos lá, vamos por parte. Medicamento off-label. O que é medicamento off-label? Medicamento off-label é um medicamento que ele já existe, ele se tornou, de acordo com a medicina baseada em evidência, ele surgiu no mercado para tratar uma doença A.
Então, esse medicamento ele foi fabricado, moldado para tratar a doença A. Na bula dele, tem lá as indicações e relata quais doenças, quais são as indicações para esse medicamento, que ele atua para quais doenças. Tem lá a relação. Só que, com o passar do tempo, foi verificado que esse medicamento ele é muito eficiente para uma doença B, C, D, outra doença. Ou seja, esse medicamento não foi fabricado para as outras doenças, B, C, D. Ele foi fabricado, testado para a doença A. E aí, só que o estudo reiterado, as tentativas reiteradas, os tratamentos reiterados, demonstram que ele é muito eficaz para as outras doenças. Então, aí se aplica esse medicamento para as outras doenças. Isso é medicamento off-label, tá? Temos um exemplo, por exemplo, aquele medicamento que ele é indicado para úlcera. Esse medicamento indicado para úlcera é um medicamento muito eficaz, só que ele também causa o abortamento. Nas situações de aborto legal, esse medicamento, que é indicado para úlcera, os profissionais, os médicos pegam esse medicamento e o indicam, usam nas pacientes que precisam passar por abortamento dentro das condições legais, tá? Então isso, a gente pode falar no medicamento off-label? Pode, porque esse medicamento, esse remédio, ele foi fabricado, ele foi criado, estudado e tal, para úlcera. Mas ele apresentou um resultado muito eficaz para situações de aborto. Tanto é que esse medicamento ele só pode ser vendido com receita médica, porque ele tem essa reação adversa, tá? Então veja bem, é diferente do kit COVID. O kit COVID, esses medicamentos, eles já existem no mercado, eles já existem. No começo da pandemia, até a AMB, a Associação dos Médicos Brasileiros, ela colocou assim, jogou a responsabilidade pro médico. Aqueles que quiserem indicar como off-label esses medicamentos, tudo bem, baseado na autonomia do médico. Porque naquela época, não tinha muitos estudos. Não sabiam que esses medicamentos iriam causar danos. Hoje sabe. Então, olha, hoje, de acordo com a medicina baseada em evidência, os estudos de hoje concluem que esses medicamentos, eles não só não são eficazes, como eles causam prejuízo. Então, aí é outra circunstância e aí a gente entra no princípio da não maleficência. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Ana colocou, após a decisão da AMB, o médico que prescrever pode sofrer sanções. De que âmbito? Olha, ele pode sofrer sanções de acordo com o Código de Ética Médica. Por exemplo, ele pode sofrer uma representação no próprio órgão de classe, porque ele está agindo de modo a causar dano no paciente. Esse princípio da não maleficência, ele tem um viés prático no Código de Ética Médica, porque se o médico sabe que ele não pode agir daquela maneira e ele age, ele coloca em risco a saúde do paciente. Então, nesse sentido, ele pode sofrer uma representação no próprio órgão de classe. Agora, aquilo que eu falei para vocês, que eu fiz a pergunta, e se o paciente acreditar, confiar nesse médico e passar a ter um problema de saúde permanente, né, por conta da conduta do médico? Também ele pode sofrer uma indenização por danos materiais e morais em face da conduta que ele teve nesse paciente. A gente pode pensar nessa indenização também. E dependendo do viés, aí, mas já é assim, meio que sem muito aprofundamento, cheguei a pensar aqui, eu acho que dá até um crime de lesão corporal, viu? Porque ele agiu de maneira... eu acho que dá um crime de lesão corporal culposa aí. Bom, a Maria colocou, estamos em pandemia. A evidência tem um prazo mínimo? Não tem. Evidência médica, ela não tem nenhum... Seja qual época, pandemia ou não tem prazo. O que é a medicina baseada em evidência? São estudos reiterados, repetitivos, realizados com base em doenças. Então, os cientistas, eles estudam aquela doença e chegam à conclusão de que, para tratar aquela doença, o tal medicamento, a tal conduta é a melhor indicação. Só que os estudos, a medicina é volante, ela muda o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro em constante evolução. Isso quer dizer o quê? Aquilo que era medicina baseada em evidência no ano passado pode não ser mais esse ano. Por quê? Justamente porque os estudos continuam. Isso para nós do direito, isso é meio que assim, inconcebível. Porque nós do direito, nós fomos forjados, né? A nossa cabeça não foi formada para a gente pensar numa coisa mais sólida, concreta. A gente tem um pensamento um pouco engessado sobre isso. Então a gente tem essa dificuldade. Então a medicina baseada em evidência, ela é segura hoje sobre a conclusão de determinada doença que foi estudada por um grupo de cientistas muito sérios. Vamos imaginar que eles chegaram à conclusão que tal medicamento é excelente para câncer de mama, por exemplo. Descobriram a cura do câncer de mama com um medicamento. De acordo com a medicina baseada em evidência, hoje
aquilo é o correto. Só que vamos imaginar que outros cientistas e outros laboratórios estão estudando aquilo também. E aí daqui 6 meses eles concluem que aquele medicamento na verdade é ineficaz, que tem a quimioterapia seria um procedimento mais seguro. Imagine como exemplo isso. Então isso é, eu quero que vocês compreendam o tanto que é volante, o tanto que é mutável a medicina baseada em evidência. E por isso a gente entra em choque. Tem um exemplo que eu costumo dar na minha aula, que é muito importante, é muito interessante para vocês compreenderem. Eu sei que vai fugir um pouco do nosso tema da aula de hoje, mas eu acho importante para vocês compreenderem. Teve um medicamento que surgiu há uns anos atrás nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar o nome dele. É um nome bem complicado. Ele foi criado, ele foi fabricado para curar a sepse de pacientes que estavam já em estado assim, deplorável. Sepse, o que é? Infecção generalizada. Então, quando o paciente chega na sepse, ou seja, tem infecção total no corpo dele, está beirando ali o risco de vida, risco de morte. E aí os médicos, havia indicação de que esse medicamento, para esse tipo de paciente, promoveria uma recuperação imediata. Acontece que esse medicamento era um medicamento novo e ele era muito caro. Lá nos Estados Unidos, né? Então aí começaram a fazer uso desse medicamento. A Anvisa aqui no Brasil não autorizou. Falou, não, esse estudo não é sério, não há medicina baseada em evidência, reconhecidamente, duplo cego, né? Tudo certinho a respeito desse medicamento. Não vou autorizar esse medicamento aqui no Brasil, além do que ele é muito caro. Tá bom. Com o tempo, começaram a fazer uso, os Estados Unidos começaram a fazer uso desse medicamento. Após um curto período, 6 meses a 1 ano, acho que até chegou a menos do que isso, verificaram que esse medicamento, ele era eficaz. Sim, ele era eficaz. Só que a eficácia dele, sabe quanto tempo durava? Havia melhora no paciente, ele estava lá em estado crítico, aí dava um medicamento, e esse paciente que iria falecer, talvez naquele dia ou no dia seguinte, conseguiria viver no máximo 1 semana, alguns dias a mais. Então o que os cientistas nos Estados Unidos concluíram? Que aquele medicamento não valia a pena. Pelo custo que ele representava para a economia dos Estados Unidos, ele não era um medicamento que valia a pena, porque ele não promovia a cura daquele paciente. Na verdade, havia uma melhora momentânea daquele quadro, e o paciente vinha a falecer. Todos os pacientes que receberam aquele medicamento faleceram. Então, o que concluiu? Que naquele momento havia uma medicina baseada em evidência que concluía que aquele medicamento era indicado. Só que depois, na prática, verificaram que era ineficaz. E aí abandonaram aquele estudo. Então, isso é um exemplo de medicina baseada em evidência. A Tati colocou aqui, professor, hoje aqui na minha cidade, os postos de saúde disponibilizaram kit se o paciente quiser. Então, a gente vai até fazer uma live com a doutora Flávia sobre isso, sobre medicamento Alfileb. Eu fiz essa semana também uma live com ela, também de plantão, falando justamente sobre isso. Então, pois é, gente, isso aí é uma medida, assim, pra mim, eleitoreira. Diversos políticos têm feito isso, só que o prejuízo na saúde é o que a medicina está falando, não é opinião minha. Tem diversos pacientes já padecendo de problemas no fígado muito sério. Então, assim, a população ela tem que ter esse conhecimento, né? Após a decisão da ANB, a Ana colocou, o paciente assinar um termo de consentimento livre médico? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o paciente ele tem que ter o direito à informação completa. Então, se o paciente fala assim, olha, eu quero tomar. Aí o médico fala assim, mas a ANB condena. Eu não quero me arriscar. Mas se você assinar esse termo aqui, tudo bem, eu te prescrevo. Veja bem, é uma situação. Agora veja a segunda situação. O paciente exige o medicamento. Aí, esse médico não só explica os malefícios, ele orienta por completo o paciente. Ele fala assim, olha, vem cá, esse medicamento, ele causa danos à sua saúde. Ele não é indicado para tratar. Tem medicina baseada em evidência que comprova os malefícios desse medicamento. Se eu indicar para você, tem uma grande chance de você acabar tendo problemas na saúde. E aí, mesmo assim, ele reduz isso a termo e dá pro paciente assinar e o paciente assina. Temos 2 situações. Uma, o direito à informação foi observado, a outra nem tanto. Eu acho, opinião assim, num primeiro momento, a segunda daria uma certa liberdade a esse médico. Contudo, é ele quem tem o detentor do conhecimento técnico, muito mais que o paciente.
Se ele sabe, ele tendo esse conhecimento, ele sabe que aquilo vai causar danos ao paciente, mesmo que mesmo que o paciente se ajoelhe ali e clame pelo medicamento, ele não pode fazer. Porque ele vai estar afrontando o princípio da não maleficência. E em situações como essa, o princípio da não maleficência não deve ser diminuído para prevalecer a autonomia do paciente. Porque o paciente ele não tem esse conhecimento técnico. Então assim, vamos pensar nesses dois casos que eu coloquei. Que a Ana colocou aqui e eu criei os exemplos. Vamos imaginar que os dois deram ação judicial. Eu tenho a impressão, do meu conhecimento, que o primeiro caso, o médico ele seria mais facilmente condenado, enquanto o segundo ele conseguiria, talvez, se o advogado conseguisse fazer uma defesa ali, talvez assim ele conseguiria se livrar, tá? Mas eu acho que, assim, opinião profissional não é segura. A Ana colocou, também pensei nisso, lesão corporal culposa, eu também acho. Bom, sim, está certo, princípio bioético. Bem, bom, gente, eu separei isso, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa, medicamento off-label. Ficou alguma dúvida, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, gente, é sempre muito importante que nós, advogados, a gente tenha em mente esses princípios da bioética. Sempre. Em qualquer relação médico-paciente, a gente tem que identificar assim, ó, de pronto, uma coisa assim, pareceu uma relação médico-paciente, a gente já tem que identificar qual que é o princípio disponibilizado que ocorreu naquela situação prática, tá? Ah, tem uma coisa muito legal que eu esqueci de falar. Chama, deixa eu ver aqui o nome certinho, Slippery Slope, chamado ladeira abaixo. O que isso quer dizer? Ah, isso aqui casa certinho com esse kit Covid, eu estava esquecendo, hein? O Slippery Slope, o que isso quer dizer? O médico é uma expressão americana. Na expressão americana, ela fala o seguinte: um ato particular, um ato mínimo, pode dar ensejo, às vezes muito inocente, como se fosse um efeito bola de neve. Imagina. Um ato pequenininho, sem importância, insignificante, vai ensejar inúmeros outros problemas que, quando forem identificados, é um conjunto de eventos maléficos, né, prejudiciais àquela situação. Vamos imaginar. O médico fala assim, não é problema de prescrever esse kit Covid aí, um monte de gente tomou, não vai fazer mal pra ninguém, e prescreve. Mesmo sabendo tudo isso que a gente conversou hoje. Diante de todas as informações, o médico fala assim, não tem problema não. Aí o paciente toma aquele medicamento que por um ato isolado parecia ser uma coisa inocente. Só que o paciente começa a fazer uso daquele kit de modo preventivo, ou seja, a cada 15 dias ele vai tomar aquele monte de medicamento, tal, e toma. Dali a pouco ele começa com urina escura, ele começa com dores abdominais, ele começa com falência renal, problemas no fígado, e aí acaba no hospital internado não por Covid, mas por causa de um agravamento da sua saúde. Nessa situação, é justamente esse exemplo da ladeira abaixo, em que o ato que aparentemente é inocente pode acabar acarretando um prejuízo, um conjunto de problemas muito maior, né? Bom, gente, então de acordo com Hipócrates, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, e os médicos não podem esquecer, o médico sempre deve auxiliar no tratamento e não prejudicar o paciente. Isso é o que diz o princípio da não maleficência. Bom, gente, ficou com alguma dúvida? Alguém tá aí quer fazer algum apontamento? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o princípio da não maleficência, que eu falei muito sobre medicina baseada em evidência, né? É porque realmente sempre tem surgem essas dúvidas. A Ana colocou aqui responsabilidade civil na ladeira abaixo. Bom, para TCC, verdade. Isso aqui, ó, esse Slippery Slope, ele dá para ser aplicado em muitas coisas relacionadas ao direito médico. Muitas mesmo. Bom, gente, se ninguém ficou com alguma dúvida, eu vou encerrar nossa live de hoje, nossa live de plantão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que estiverem aqui comigo. Teremos uma live nosso próximo encontro é na sexta-feira, às 7 horas. Uma live excelente sobre responsabilidade civil médica. Chamei uma médica perita, muito boa, e ela vai dar exemplos práticos. Então aqui, nessa aula, a gente vai falar sobre o viés prático mesmo, de como o advogado tem que identificar o erro médico desse profissional. Imperdível. Imperdível, é muito legal mesmo, tá, gente? Bom, muito obrigada a todos. Até sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.